acostumadas com as tempestades ali onde eles viviam. Eram pessoas que já estavam acostumadas a andar de barco. Não era aquele camarada que anda de barco pela primeira vez, vomita a viagem inteira. Não. E o levante foi tão forte que eles ficaram com medo de morrer. Muitas vezes o diabo ele se levanta. Para quê? Para intimidar você. Ele se levanta para paralisar você, para gerar medo. Mas nós precisamos. Quando eu medito nesse texto, eu fico pensando, qual que é a atitude que os discípulos deveriam ter? Vou fazer como Jesus. Se Jesus, que é Jesus, está dormindo, para que eu vou preocupar? Deixa eu te dizer algo. O que Jesus falou para você? Ele falou para você, nós vamos do outro lado. Ou seja, você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai ser alguém que vai ficar parado no meio do caminho. Nós vamos para outra margem. Vai ter tempestade no meio? Vai. Vai ter ventos contrários? Vão. Mas se Jesus está no seu barco, descanse em paz. Porque é Ele quem te sustenta. É Ele quem te chamou. É Ele que realmente sustenta você. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava dormindo. E aí os discípulos chegam. Olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e ele disse: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos falaram que Jesus, o Senhor está aí dormindo, nós estamos morrendo. O Senhor não preocupa com a gente, não? Você nunca se deparou com isso? Várias vezes eu já me preocupo, já falei isso para o Senhor. Fala: Jesus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo as lutas que eu estou enfrentando? Sabe o que eu acho tão interessante? Jesus não ignorou eles, não. Jesus só questionou a fé. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não são mais ousados? Por que vocês não comandam? Por que vocês não declaram? Por que vocês não creem no que eu falei? Mas Jesus não falou: não, vocês têm que sofrer mesmo. Não, Jesus levantou. Olha o que a Bíblia diz. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Depois de tudo que eu estou fazendo aqui, os milagres que eu estou realizando, vocês não têm fé que nós vamos chegar do outro lado? Depois de tudo que Jesus já fez na sua vida, para que você fica com medo? Depois de tantos milagres, provisões, bênçãos que nós já experimentamos, por que nós ficamos acanhados com medo de perecer nas tribulações? Deixa eu te dizer algo: tem um Deus que sustenta você. Tem um Deus que zela por você. Tem um Deus que guarda você nas palmas das suas mãos. A palavra do Senhor fala que os nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos do Senhor. Agora, é interessante porque tudo isso que Jesus passa aqui junto com os discípulos tem um propósito. Tudo isso que Jesus passa aqui é porque o diabo estava querendo resistir a algo que iria acontecer. Tudo isso aqui que Jesus está passando é porque o diabo sabia: Jesus está querendo fazer alguma coisa. Eu não sei muito bem o que é, mas eu vou tentar resistir. Presta atenção: todas as lutas que você enfrenta é porque o diabo está querendo resistir o propósito de Deus na sua vida. E muitas delas nem vai ser por sua causa. Muitos problemas que nós enfrentamos nem é por nós mesmos, é por outros. Porque foi isso, o diabo tentou parar Jesus, por quê? Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, capítulo 5, versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ou seja, Jesus chegou no lugar. Agora é importante você entender algo. Jesus ele veio para os judeus, amém? Jesus ele só pregou para judeu. Jesus ele não pregou para gentil. Ele mesmo falou: eu vim para os judeus.
Eu vim para os meus não receberam. Então, Jesus aqui, ele chegou na fronteira, na divisa de Israel. Jesus, ele não entrou nessa região, mas Jesus chegou ali na fronteira, e a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Você já parou para imaginar? Irmãos, eu já tive experiências de possessão violentas, mas eu nunca vi um endemoniado quebrar cadeia, quebrar corrente. Já parou para pensar nisso? Um possesso que quebra corrente. Eu já vi possesso jogar 6 homens para cima, já vi quebrar tijolo na cabeça, mas quebrar corrente eu nunca vi. Aqui no Brasil não tem esse demônio violento não. Mas a palavra do Senhor diz que, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém Jesus não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Interessante que aqui tem uma história. Primeira coisa que nós precisamos entender: um crente, presta atenção no que eu vou te dizer, um crente não fica possesso. Não estou falando frequentador de igreja. Não estou falando frequentador de igreja. Aquele que nasceu de novo, que é cheio do Espírito, ele não fica possesso. Não estou falando que pessoas que frequentam a igreja não ficam possesso. Mas eu creio que um crente que nasceu de novo, ele não fica possesso. Portanto, essa pessoa aqui, ela era ímpia. Agora, é importante porque um crente, ele não fica possesso, mas ele sofre opressão do diabo. Nós estamos sujeitos a sofrer opressões do diabo. E é interessante porque se nós formos olhar a circunstância que esse homem possesso, ele vivia, é a mesma circunstância que pessoas sem Cristo vivem. É a mesma circunstância que pessoas sem o Senhor estão vivendo. A palavra do Senhor fala que ele vivia nos sepulcros, ou seja, ele vivia num lugar cheio de morte. Ele vivia num lugar que não tinha mais esperança. Presta atenção, lá fora, às vezes as pessoas podem ter aparência que tem vida, mas elas estão completamente sem esperanças.
elas podem até ter aparência que está tudo bom, que está tudo bem, mas elas estão vivendo em sepulcros, lugar sem vida. Você sabe que é verdade, nós viemos de lá, e a palavra do Senhor fala que esse jovem ele vivia nesse ambiente, esse homem ele vivia nesse ambiente, num lugar onde as cadeias, algemas não podiam prendê-los. E é tão interessante porque, olha aqui o que a Bíblia diz, versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Por que você acha que ele andava de noite e de dia? Porque não tinha paz. Agora, podem ter pessoas que conhecem o Senhor que não têm paz? Podem. Podem ter pessoas que estão dentro da igreja que elas estão andando de noite e de dia porque não conseguem dormir, não conseguem ter paz, não conseguem parar, aquietar sua alma. Sim, podem, porque estão sendo atormentadas, porque ainda estão sendo atormentadas por opressões malignas. Mas nós precisamos entender, irmãos, você já passou para a vida. Hoje nós podemos descansar no Senhor. Esse homem, ele andava de dia e de noite porque ele não tinha paz. A Bíblia fala que ele até clamava, mas não tinha socorro. Deixa eu te dizer algo, por isso que nós precisamos ser mais ágeis para pregar o Evangelho, porque centenas e centenas de milhares de pessoas estão clamando noite e dia, por socorro, e muitas vezes nós estamos acomodados, muitas vezes nós estamos parados. Eu louvo o Senhor, porque nós fazemos parte de um ministério, que nós não temos parado numa localidade. Deixa eu te dizer algo, nós somos muito mais do que uma videira em Araguari. Nós estamos espalhados pelo mundo, nós estamos pregando o Evangelho a todo instante. Às vezes você não tem a dimensão de onde nós estamos indo, mas nós somos um ministério, que nós temos pregado o Evangelho, nós temos ido até essas pessoas que têm clamado pelo Senhor. Por que esse homem, ele encontrou salvação? Porque Jesus foi até ele, porque Jesus se dispôs a ir até ele. Agora, nós estamos nesse papel, eu e você, nós temos ido até essas pessoas que têm clamado dia e noite, nós temos ido até essas pessoas que não têm tido paz, não têm tido alegria, não têm tido um segundo de paz, porque ele andava de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, a Bíblia diz. Por quê? Porque ele não tinha paz. Agora você carrega essa paz, você carrega essa esperança, eu carrego essa esperança, nós temos essa esperança, e nós temos saído da nossa zona de conforto, para ir até esses homens, essas mulheres, que estão cheias de espíritos imundos, que têm atormentado a vida delas, em cadeias, em algemas, em grilhões muitas vezes, e tem atormentado, tirado a paz dela. Nós temos tido essa ousadia, para falar desse Deus que pode quebrar esses grilhões, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é muito mais do que participar de um culto joia, de um louvor legal e de uma célula joia. Não, nós precisamos ir. Agora nós vamos quando nós anunciamos, nós vamos quando nós anunciamos, quando nós sustentamos, quando nós somos canais de Deus, para que às vezes nós não temos a condição de ir, mas nós vamos sustentar outros para ir. Escuta o que eu estou te dizendo, nós não vamos ser só essa igreja na cidade, nós vamos nos espalhar por essa cidade, e nós vamos abrir outras igrejas no Triângulo Mineiro. Às vezes você não vai ser o pastor lá, mas nós vamos sustentar esses irmãos, nós vamos sustentar essas obras, porque o Senhor, Ele tem nos dado esse Espírito. Quantos estão nisso? Diga amém. Então a palavra do Senhor fala que esse homem possesso, ele andava de dia e de noite procurando por paz e não encontrava, ele era atormentado. Agora, presta atenção no que diz aqui, versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Há vou usar essa expressão que ela é forte, uma epidemia mundial entre os jovens e adolescentes, que se cortam com giletes,
São jovens e muitos deles estão dentro das igrejas, que estão sendo atormentados por demônios. Não estou falando que eles são possessos, não, mas são oprimidos. São oprimidos. Por quê? Porque presta atenção, o pagamento que o diabo requer é sangue. O pagamento que o diabo requer é morte. Quantos adolescentes nessa cidade você acha que não se cortaram de ontem para hoje? São jovens que estão vivendo como esse homem aqui, ó, que estava possesso de um espírito imundo. A Bíblia fala que ele se feria com pedras. Mas hoje os nossos adolescentes, os nossos jovens, se cortam com giletes, com unha, com o que tiver na frente. Eu fico pensando, nós precisamos entrar nisso para valer. Esses jovens precisam muito mais do que ter uma experiência de culto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós não fomos chamados para participar de uma igreja apenas, mas eu sou livre dessa opressão maligna quando eu me envolvo com a vida de Deus. Eu escutei a pastora Márcia falou algo que eu creio que é verdade, mas às vezes parece ser duro de ouvir. A ansiedade nada mais é do que incredulidade. E é isso que o diabo nos leva a viver uma incredulidade. Aí quando eu vivo essa incredulidade, eu vou viver uma vida cheia de medos. Esse jovem aqui, esse homem possesso aqui, a Bíblia fala que ele se cortava de dia e de noite. Jovens têm sido atormentados por demônios a viver isso. Nós somos responsáveis por pregar esse evangelho que liberta, porque é o evangelho que vai libertar, não é culto que vai libertar, não é sentar num banco de igreja que vai libertar, é quando a pessoa tem um encontro de fato com Cristo, não com a religião, não com religiosidade. Isso aqui nada mais é do que um cenário de alguém que está sendo atormentado pelo diabo, de alguém que está sendo atormentado pelo diabo. E isso é a maneira que o diabo usa, a estratégia dele não mudou. E aí a palavra do Senhor diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus disse-lhe: espírito imundo, sai desse homem. Presta atenção aqui. Aqui começa o processo quando Jesus entrou na situação. Porque isso é importante perceber. Aqui tem um homem antes de encontrar com Jesus. Era um homem que, primeiramente, ele era praticamente louco, tido como um louco. Não tinha cadeia que o suportasse. Vivia de cemitério em cemitério, de cova em cova, clamando de dia e de noite, conversando sozinho de dia e de noite. E aí Jesus entra. Aí aqui começa o processo de transformação. E aí Jesus liberta o homem. Mas algo interessante é porque o que Jesus fez com os demônios? Jesus mandou os demônios para uma manada de porcos. Primeiramente, antes de mandar, o demônio falou o que para Jesus? Meu nome é Legião. Por que legião? Legião é porque, aí eu já falo, somos legião porque somos muitos. Legião na verdade era o que os soldados romanos usavam para uma quantidade, me fugiu o nome aqui agora, mas para uma quantidade de soldados que ele se destacava para ir a combate, por exemplo, que era 6.000 soldados. Então esse jovem aqui estava possesso por quantos demônios? 6.000 demônios. 6.000 demônios estavam atormentando um homem só. Você já parou para pensar nisso? O estado que ele não vivia? Mas não se iluda, não é diferente não. Milhares estão da mesma maneira. Nós precisamos ser uma igreja que não vai viver porta para dentro. Na verdade, igreja é isso, é porta para fora. A igreja ela é vivida lá de fora. Aqui dentro, na verdade, nós só somos treinados. Só treinados para sermos igrejas, para termos realmente a vida de Deus.
E aí a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 11: ora, pastava ali pelo monte uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Eu não quero entrar porque isso aqui é uma briga teológica já milenar. Por que Jesus permitiu eles entrar nos porcos? Há uma discussão milenar sobre isso. Mas nós precisamos realmente entender algo. Porque, primeiramente, você precisa entender o seguinte: Jesus prega para judeu. Quem que chegou criando porco aqui? Eu creio, era judeus, não era os gerazenos. Não. Ou seja, mas judeu come porco? Então eles estavam criando porcos para os romanos comerem. Para os romanos comerem. Agora presta atenção aqui. Por que eu creio? Você pode jogar fora. É uma das teorias que eu creio. Por que os porcos foram precipitados? Não foi Jesus que mandou eles abismo abaixo, eu acredito. Porque os porcos, eles preferiram morrer do que viver possessos de demônios dentro de si. Isso aqui é o que creio. Você pode descartar, porque não é Bíblia. Mas eu creio também que eles se precipitaram abaixo para mostrar que a salvação vai envolver um custo. Nós compramos uma leitoa. Para a nossa comunhão foi R$250. Quanto você acha que custa um porco de granja inteiro? Vou colocar R$500. Tinha quantos porcos ali? Qual foi o prejuízo? 1,5 milhão. Para que uma pessoa pudesse ser salva. Vamos mudar o cenário aqui? Entra um possesso aqui. E aí eu expulso o demônio. Tem 6.000 demônios. E eles falam assim: para onde nós vamos? Pode entrar nos carros tudo aqui da porta da igreja. E eles pegam esses carros aqui e batem tudo, dá perca total nos carros tudo. Qual que seria a nossa atitude? Será que seria diferente do povo que pediu para Jesus ir embora? Não, aí não, para meu carro não, pastor. O que eu estou querendo dizer para você? É que quando nós falamos de salvação, vai ter custo. Porque para pregar vai ter um custo, às vezes vai ter prejuízo. Para ir para o encontro às vezes bate carro, né, Vinícius? Eu estava cuidando de uma equipe de plantação de igreja lá em Goiânia. No seminário, eu estava dando aula de plantação de igreja. E toda semana eles iam pregar, abrir igreja lá em Uruana. Capotou o carro, morreu uma mulher. Tem custo. Estava vendo no grupo de pastores, lá no Quênia agora, um rapaz foi sequestrado. Sexta-feira, se eu não me engano, ou quinta. Queimaram o corpo inteirinho dele. Tem custo. Tem custo. A palavra do Senhor fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora nós estamos falando que nós somos uma igreja de vencedor. O que isso significa? Significa que às vezes nós vamos ter que ter gasto. Nós estamos tirando uma oferta que nós não vamos usar. Não vamos. Vai ser enviada para a África, Paquistão, não sei para onde. Mas eu quero te dizer algo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Então muitas vezes nós precisamos entender que quando nós falamos de ser evangélico, de pregar o evangelho, é nós termos a disposição de participar da obra na qual nós fomos inseridos. Porque é tão interessante. Isso aqui é só uma parte, tá? Eu não fiz esboço não, eu estou só seguindo o texto e compartilhando. Mas eu quero esboçar isso aqui. Porque a palavra do Senhor diz, versículo 13. Jesus permitiu, então, saindo dos espíritos imundos, entraram no porco e a manada, a cerca de 2.000, precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 14.
os porqueiros fugiram, ou seja, os donos dos porcos, e o anunciaram na cidade e pelos campos. Presta atenção que isso aqui é importante. Os porqueiros eram os donos dos porcos, eu acredito que eram judeus. O que eles fizeram? Eles foram anunciar o quê? Jesus na cidade. Presta atenção, nós precisamos tomar cuidado com os porqueiros. Porqueiro é aquele também que anuncia, que fala a mensagem. Agora presta atenção nisso. Eles anunciaram Jesus, o que Jesus fez na cidade e nos campos. Mas depois que eles anunciaram, as pessoas aceitaram Jesus ou rejeitaram Jesus? Por isso nós precisamos tomar cuidado com os porqueiros que nós ouvimos, com aqueles que são os mensageiros. Qual mensagem eu estou ouvindo? Qual mensagem eu estou anunciando? A mensagem que faz as pessoas rejeitar Jesus? Ou a mensagem que faz as pessoas quererem Jesus? Porque a mensagem que os porqueiros anunciaram afastaram Jesus das pessoas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É isso mesmo que você está entendendo. Quando os porqueiros pregam a lei afasta as pessoas de Jesus. Quando os porqueiros começam a anunciar a lei, as pessoas vão se afastar de Jesus. Porque olha o que a palavra do Senhor continua dizendo, versículo 14. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Presta atenção, eles chegaram até Jesus. Então os porqueiros foram, levaram a mensagem, e as pessoas foram ter com Jesus. Agora presta atenção, o que eles viram? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Então, tenta imaginar o quadro antes. Como que esse endemoniado estava? Então ele estava nu, porque olha o que a Bíblia diz aqui. O que tivera a legião, ele estava o quê? Assentado, vestido. Esse vestido aqui cabe uma pregação. Vestido de quê? De roupa. Quem que você acha que levou roupa para ele vestir? Particular meu também, tá? Você pode jogar fora. Era o travesseiro que eu acredito que Jesus estava dormindo. Porque você acha que ele tirou a roupa de algum dos discípulos para vestir nele? Não, fica pelado aí, vamos vestir um endemoniado aqui. Não, ele levou uma roupa sobrando. Por quê? Porque ele já sabia que ele ia encontrar esse endemoniado. Então a figura do endemoniado antes estava tido como um louco, desesperado, correndo, vivendo de sepulcro em sepulcro. Agora o povo chega, vê a mesma pessoa sentado diante de Jesus. Essa é a minha posição e a sua. Nós estamos assentados. Nós estamos vestidos também, porque nós fomos vestidos de Cristo. E a Bíblia fala que ele estava em perfeito juízo. Quem tem Cristo tem perfeito juízo, é lúcido. É lúcido. E a Bíblia fala que depois de virem isso tudo, qual foi o resultado? Eles ficaram alegres? Eles ficaram felizes? Não, a Bíblia fala que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Presta atenção, eles presenciaram o milagre. E o que eles fizeram? Queremos o Senhor não, Jesus. Por quê? Porque os porqueiros anunciaram a mensagem errada. Deixa eu te dizer algo. Nós vamos ser caluniados. Não fica chateado quando alguém falar mal de nós, não, porque vão falar. Não acha ruim não, porque, irmão, se rejeitaram Jesus, você acha que não vai nos rejeitar? Se mandaram Jesus embora, não vai nos mandar? Vai.
Se não quiseram ter comunhão com Jesus, você acha que vai querer ter comunhão com a videira? Vai não. A questão é que a mensagem foi errada. Os porqueiros anunciaram a mensagem errada. E quando eles chegaram e viram, eles ficaram com medo. Ao invés da mensagem atrair, a mensagem afastou. Deus tem nos dado uma mensagem para essa cidade. Eu posso dizer, infelizmente, não somos muitos. Não são muitas igrejas que estão pregando o que nós estamos pregando. Não é. Você pode ter certeza, você sabe disso. Talvez aqui somos os únicos, por enquanto, porque essa mensagem vai se espalhar por essa cidade. Mas nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos ser esses porqueiros que afastam as pessoas ao invés de atrair para Jesus. Porque eles presenciaram o milagre, eles viram o que Jesus fez. Eles viram o antes e o depois. A pessoa estava vestida, estava em perfeito juízo, em perfeita paz, lúcido. E mesmo assim eles o rejeitaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos enviados para essa geração. Assim como Jesus foi enviado com os discípulos para esse endemoniado, nós fomos enviados para essa cidade. Você está aqui, você foi enviado para essa cidade. Agora, não só para essa cidade, nós fazemos parte de algo muito maior que isso. Nós fazemos parte de um ministério muito maior do que isso. Hoje nós estamos em mais de 30 países, espalhados por esse mundo. Nós fazemos parte disso. E hoje, na verdade, hoje é comemorado nesse domingo, né? Dia 11, dia da missão. E nós temos um compromisso. Todas as igrejas da Videira e Vinha, nesse dia, nós tiramos uma oferta especial. Por quê? Para sustentar, para abrir igrejas, para construir prédios aonde lugares que pessoas não têm condição. Então, eu separei alguns vídeos. Está no ponto aí, David? Eu queria passar esses vídeos para que nós pudéssemos ver, e depois eu quero encerrar. Hello everybody, how many countries have you traveled to? Olá, quantos idiomas eres capaz de hablar? Através da obra missionária, a Videira tem chegado a 33 países. Alguns desses países são tão distantes que a maioria de nós jamais os visitará pessoalmente. Outros falam uma língua tão diferente da nossa que seria impossível pregarmos o Evangelho para esses povos sem conhecer os seus respectivos idiomas. Eu sou o pastor Ricardo Guimarães, responsável pela obra missionária na Argentina. A obra missionária na Argentina já conta com 2 igrejas, além de ajudar na recuperação de mais de 60 drogados em um centro de reabilitação e também ensinar a Bíblia a mais de 20 crianças em um orfanato na região metropolitana de Buenos Aires. Mas quando você oferta para missões mundiais, você está indo aonde os seus pés jamais pisariam. Quando você oferta para missões mundiais, você se torna capaz de pregar o Evangelho em qualquer idioma, mesmo que você fale apenas uma língua. Missões está no coração de Deus. Faça parte dessa obra. No dia 12 de junho, separe uma oferta especial para missões mundiais. Eu conto com você. ¿Cómo están, amados hermanos? Definir el destino eterno de las personas a través de la predicación del Evangelio es el encargo más sublime que podemos tener. Y estamos juntos y no podemos parar. La casa llena no es un deseo temporal, es el sueño de Dios del cual todos nosotros debemos desear ser parte, de muchas maneras, orando, contribuyendo, predicando el Evangelio. La palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 9, verso 6, nos muestra de que el Hijo se nos ha dado, el Hijo se nos ha otorgado, se nos ha sido entregado. ¿Sabes? Ofrendar para las misiones no es simplemente dar dinero. Contrariamente, es soñar juntos,
es poder estar siendo partícipes de un proyecto divino, celestial, maravilloso, es creer en el plan de redención, es poder ser alguien completamente grato, tener un corazón de gratitud por la mayor ofrenda, por el mayor regalo del cielo a la tierra, por el cual hoy somos lo que somos. El 11 de junio estaremos ofrendando para las misiones y juntos seremos parte de un gran mover y de la extensión del Evangelio a cada rincón de este mundo. Estamos juntos en esto. Que Dios te bendiga. Oferta de Missões Mundiais. Dia 11 de junho, em todas as igrejas Videira e associadas. Hello, brothers from Vine all over the world. My name is Pastor Frank from Vine Dar es Salaam in Tanzania. As you know, on June 11th, it's going to be our mission offering for all the world. And this work here is the result of your offering. Just know that your offering is going to be very supportive and very important for this local work here. God bless you so much. Hallelujah. Amen. Oferta de Missões Mundiais. Olá, querido irmão da videira e da vinha. No mês passado, eu fiz uma viagem para acompanhar nossas igrejas na Índia, no Nepal, no Paquistão. Na Índia, lá está o pastor Suresh, cuidando da nossa congregação. Somos aproximadamente 60 irmãos e a igreja ali ainda está começando, mas a perspectiva é poderosa. No Nepal, nós já somos 4 igrejas videira e mais 5 associadas. Fizemos ali uma reunião, como uma conferência, com mais de 300 pessoas. E já somos mais de 500 irmãos no Nepal. O Senhor nos tem abençoado de uma forma sobrenatural, não tenho como descrever para você. Depois nós fomos ao Paquistão. Ali no Paquistão, o pastor Simon Peter é o responsável por todo o trabalho ali, debaixo da supervisão do pastor Marco Aurélio. O que estamos fazendo agora é colocar a pedra fundamental do prédio onde vai ser o prédio da igreja, o prédio da escola videira e o prédio do nosso seminário. Ali nós temos 3 escolas videira e somos ainda também 4 congregações ali. Fizemos também uma grande reunião, como uma conferência com mais de 500 irmãos. Hoje, lá no Paquistão, nós somos 500 jovens e adultos e mais 400 crianças para a glória de Deus. Isso num país muçulmano. E aqui está do meu lado aqui, um garoto de 14 anos, durante 10 anos foi escravo na fábrica de tijolos. Ele foi resgatado, ele e a família vieram para a igreja e ele agora estava me dizendo, com o tradutor, é claro, que o chamado dele é para ser pastor. Então eu creio que crianças como essa vão mudar a história do Paquistão, de muitos outros lugares do mundo. E você está sendo parte disso. Uma coisa importante que eu não compartilhei, mas eu quero falar especificamente, é a respeito do nosso trabalho com crianças e escravizados no Paquistão. Hoje nós estamos sustentando 3 escolas no Paquistão. A primeira delas tem em torno de 130 alunos, a segunda em torno de 120, e uma terceira escola que é com crianças bem pequenininhas, que nós abrimos dentro de uma das fábricas de tijolos, um lugar onde existem pessoas escravizadas, e essas crianças são filhos de escravizados, algo que nós aqui no Brasil nem compreendemos como pode acontecer. E o dono, né, do lugar permitiu, o que não é uma coisa comum, que nós ensinássemos para elas. Essas escolas tiveram apoio da nossa escola aqui em Goiânia, que treinou os professores nos princípios. É algo assim empolgante ver as crianças falando, né, de cabeça os princípios quando eu estive lá. E a respeito desses escravizados também eu preciso te dizer, nunca foi a nossa intenção fazer um trabalho missionário para libertar esse tipo de pessoa. Nós queríamos apenas abrir igreja, mas foi da vontade de Deus que também nos envolvêssemos nisso. E hoje eu quero dizer para você que também a sua oferta tem sido usada para isso. E se Deus tem tocado no seu coração e você também quer cooperar nisso, é um aspecto específico do trabalho missionário, você também pode mandar uma oferta direcionada, dizendo, olha, minha oferta é para ajudar a libertar um escravizado. Quem sabe os seus filhos. E hoje nós temos 10 famílias na nossa igreja, em Lahore, no Paquistão, que foram libertas da escravidão.
você é parte disso. Quero contar com a sua ajuda para isso também. Como eu disse, não era a nossa intenção, mas estava nos planos de Deus e nós vamos seguir aquilo que Deus tem para nós. O Senhor nos tem abençoado tremendamente, mas não pense que estamos só nesses 3 lugares. Também estamos no Bangladesh, Zâmbia, Quênia, Uganda, estamos em Tanzânia, Moçambique, para te falar apenas alguns. Chegamos recentemente em Dubai. I came here almost last April. It's been 1 year now, and already have 2 cell groups already started here, and almost 16 to 17 people here in the cell groups. Também no Japão. Então a obra missionária que a Vinha faz hoje é muito grande. E não temos como avançar sem a sua ajuda, sem a sua cooperação. Dia 11 de junho, teremos uma oferta especial. É apenas uma oferta que nós tiramos durante todo o ano para sustentar esses missionários e essas escolas lá fora. Não vamos investir aqui na nossa cidade, vamos investir fora, porque esse é o coração de Deus. Estou fazendo esse vídeo aqui nesse lugar porque você nos abençoou para construirmos tudo isso. Mas tudo isso nós mesmos desfrutamos. Hoje eu quero desafiar você para contribuirmos, para que outros conheçam o Senhor. Não seremos nós que vamos lá desfrutar. Talvez você nunca vai viajar até lá para conhecer, mas a sua contribuição, o seu encargo, vai alcançar essas vidas. Quero contar com você hoje, com a sua ajuda. Que o Senhor possa mover no seu coração e você possa, junto com todos nós, ter o entendimento do encargo, do peso da nossa oferta. Deus abençoe você. Oferta de Missões Mundiais. Dia 11 de junho, em todas as igrejas Videira e associadas Amém, da irmãos. Vamos nos colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Essa oferta nós vamos estar... Põe o Pix para mim também, David, aqui, não sei se tem aí. Mas toda oferta que nós recolhermos hoje e hoje à noite, nós vamos depositar para a Vinha, para que de fato essa oferta possa chegar lá. Eu tenho um alvo como igreja, para a nossa igreja. Nós vamos ofertar pelo menos R$5.000. Então, eu quero desafiar você a dar uma oferta especial hoje. Nós vamos tirar hoje de manhã e hoje à noite. Você pode fazer pelo Pix, pelo cartão ou entregar em dinheiro. Mas eu quero que de fato a nossa igreja possa participar disso, amém? Mas antes disso eu queria orar por você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada um de nós, ó Deus, cada membro da nossa igreja. Nós não somos uma igreja na cidade. Pai, nós somos milhares de igrejas espalhadas por essa nação e por esse mundo. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa gerar em nós esse coração para abençoar. Deus, hoje nós não vamos desfrutar, ó Deus, da nossa oferta. Pai, mas nós sabemos que o Senhor, ó Deus, através da nossa oferta, o Senhor vai sustentar homens e mulheres de Deus. Pessoas serão resgatadas do trabalho escravo. Pai, prédios serão construídos, igrejas serão plantadas. Pai, nós sabemos que nós vamos receber a recompensa. Pai, porque de fato o Senhor tem nos dado, ó Deus, em abundância. E eu declaro, ó Deus, sobre cada uma dessas ofertas que serão lançadas hoje. Pai, que o Senhor vai multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Deus, eu profetizo no nome de Jesus, Pai, que nós, ó Deus, vamos de fato colher em abundância. Pai, porque nós estamos, ó Deus, plantando numa terra fértil. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero abençoar cada oferta que vai ser entregue hoje, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Enquanto nós ministramos uma canção, se você veio preparado, se você não veio preparado, à noite também nós vamos estar entregando as ofertas. Possa vir à frente, se você vai fazer o Pix, fique à vontade, vamos ministrar ao Senhor em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Oh Deus Pai, nós te louvamos porque Tu és digno, Deus, de toda honra e toda glória. Oh, bendizemos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Declare isso nessa manhã, meu irmão. Oh Jesus.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Pai, ó Deus, eu quero, Deus, te louvar, ó Deus, Pai, porque nós somos essa geração, Deus, que vamos colocar em liberdade tantos possessos. Deus, nós declaramos, ó Deus, que essa cidade será tomada pelo Senhor. Pai, declaramos, ó Deus, que nós seremos instrumentos do Senhor, Deus, para trazer libertação, ó Deus, àqueles que estão cativos, Deus, aqueles, ó Deus, que estão oprimidos, ó Deus, por cadeias malignas. Pai, nós declaramos, ó Deus, que a cada dia nós vamos avançar nessa cidade. Pai, nós declaramos, ó Deus, que nós iremos conquistar a porção que o Senhor tem para nós nessa geração. Pai, em cada rua dessa cidade nós vamos nos espalhar. Deus, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que essa cidade será tomada pelo Evangelho da graça do Senhor. Deus, e nós, ó Deus, iremos ver um mover poderoso, sobrenatural, Deus, através de milhares e milhares de pessoas que o Senhor, ó Deus, vai salvar. Pai, usa-nos, ó Deus, nessa geração. Deus, que as tempestades, ó Deus, não possam nos intimidar. Deus, que as batalhas não venham, ó Deus, gerar medo em nosso coração, mas que nós possamos, ó Deus, ter uma santa ousadia, Deus, para levar o Evangelho genuíno. Pai, que não sejamos, ó Deus, como os porqueiros que, ao invés de anunciar uma mensagem para atrair, ó Deus, eles afastaram as pessoas do Senhor. Pai, que possamos ministrar o verdadeiro Evangelho genuíno, Deus, o Evangelho da graça imerecida, Pai, do favor imerecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você se juntasse com essa pessoa perto de você agora. Você vai orar por ela, por ele. Você vai declarar que ele vai ser um canal nessa geração, que ele vai ser um instrumento nessa geração, que a mão do Senhor vai ser derramada sobre ele, ele vai ser um canal de salvação, de transformação. Abençoa agora a vida desse irmão, declara que ele vai ser agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Pai, usa os meus irmãos com ousadia. Deus, usa os meus irmãos, oh Pai, com ousadia, para pregar, para anunciar, oh Deus, para trazer libertação aos cativos. Pai, nós declaramos o nome de Jesus, Deus, que o Senhor vai usar cada um, Pai, para ser um canal de salvação, Pai, para ser um canal de transformação. Deus, eu declaro no nome de Jesus, Deus, que a unção do Senhor é sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Diga assim: eu creio que eu fui chamado para anunciar o Evangelho da graça. Eu declaro que esta cidade irá conhecer o favor imerecido, o Evangelho da graça. Nós declaramos que em cada rua dessa cidade nós iremos nos espalhar, porque o Senhor vai nos levar a conquistar essa geração para o Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém. Não vai embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória, pelo menos para na vida de 3 irmãos. Deus abençoe a sua semana, tenha uma semana cheia da paz, da graça, da bondade, do favor do Senhor, em nome de Jesus. Estamos encerrados, em nome de Jesus.